Por que eu deveria confiar em você? Disse a moça bonita que eu amava e estava tentando conquistar, até que eu descobri o motivo dela ser assim. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Aquelas 6 palavras, ditas com uma sinceridade que cortava mais do que qualquer faca, saíram da boca da mulher mais linda que eu já tinha visto na vida. Eram para mim. O som ecoou no corredor quase vazio da faculdade, misturando-se com o cheiro de cera e desinfetante que era o meu perfume diário. Meu coração, que batia descontrolado só por ela ter parado para conversar comigo, pareceu parar por um segundo antes de despencar no meu peito como uma pedra. Eu senti o meu rosto esquentar, um misto de vergonha e tristeza. Fiquei ali parado, segurando o cabo do meu carrinho de limpeza, sem saber o que dizer. As rodas do carrinho pareciam fincadas no chão, assim como os meus pés. Ela se chamava Andressa. E eu sou o João. Para a maioria das pessoas aqui, sou apenas o seu João, o zelador. O cara que limpa o que os outros sujam, que troca a lâmpada queimada, que está sempre por aí com um molho de chaves barulhento pendurado na calça. E ela era Andressa, a futura enfermeira. A aluna mais brilhante da turma dela, segundo os boatos que eu ouvia dos professores enquanto limpava suas salas no fim do dia. Eu a via todos os dias. Ela tinha um jeito que me chamou a atenção desde a primeira vez que a vi. Não era como as outras moças que pareciam competir para ver quem usava a roupa mais cara ou a maquiagem mais forte. Andressa era o oposto. Na maioria das vezes, usava um jeans simples, uma camiseta e um tênis. O cabelo dela, castanho e comprido, quase sempre estava preso num rabo de cavalo, ou num coque meio bagunçado, como se ela tivesse acabado de acordar ou estivesse com a cabeça tão cheia de estudos que não tinha tempo para essas coisas. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, ela era a criatura mais linda que eu já havia visto. Tinha um sorriso que aparecia de lado, meio tímido, mas que iluminava tudo ao redor. E os olhos... os olhos dela eram de um castanho que parecia guardar todos os segredos do mundo. Eu me apaixonei em silêncio, de longe. Me apaixonei pelo jeito que ela se concentrava nos livros na biblioteca, mordendo a ponta da caneta. Me apaixonei pela forma como ela tratava todo mundo com educação, desde o reitor da faculdade até a moça que servia o café na lanchonete. Ela sempre me dava bom dia, com aquele sorriso de lado, e perguntava como eu estava. Para ela, era só educação. Para mim, era o ponto alto do meu dia. Eu decorava o horário das aulas dela só para ter a chance de cruzar com ela nos corredores. Às vezes, eu demorava um pouco mais para limpar o chão perto da sala dela, só para ouvir a voz dela vindo de dentro, respondendo alguma pergunta do professor com uma inteligência que me deixava admirado. Eu nunca tive muito estudo. Parei na 8ª série para ajudar minha mãe em casa. A vida foi dura, me ensinou muita coisa na marra. Aprendi a ser honesto, a trabalhar duro e a não esperar nada de mão beijada. Tenho meu conhecimento de mundo, sei ler as pessoas, sei sentir quando algo está errado. Mas diploma? Falar bonito? Isso eu não tinha. Eu era só o João, o zelador. E ela era Andressa, a futura doutora Andressa. Mundos diferentes, um abismo entre nós. Mas o coração não quer saber de lógica, não é? Ele simplesmente sente. E o meu sentia tanto por ela que chegava a doer. Então, depois de meses de agonia silenciosa, eu criei coragem. Uma coragem que eu não sabia que tinha. Numa tarde chuvosa, eu a vi saindo da biblioteca, parecendo cansada. Ofereci meu guarda-chuva. Ela sorriu, agradeceu e aceitou. Fomos caminhando devagar até o ponto de ônibus. Conversamos sobre coisas bobas, o tempo, o trânsito, o cansaço do fim de semestre. E no final, com a voz tremendo, eu a convidei para tomar um café qualquer dia desses. Ela ficou surpresa, eu vi nos olhos dela, mas ela aceitou. Nos encontramos algumas vezes na lanchonete da faculdade. Eram os melhores momentos da minha semana. Eu descobri que ela era ainda mais incrível do que eu imaginava. Era engraçada, inteligente, tinha uma visão de mundo tão bonita. Ela queria ser enfermeira, para cuidar das pessoas, para fazer a diferença. E ela me ouvia, de verdade. Perguntava sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu me sentia gente, me sentia visto.
E a cada conversa, a cada café, eu me apaixonava mais. Até que hoje, depois de umas 2 semanas nos encontrando assim, eu tomei um novo fôlego e tentei dizer o que sentia. Não com todas as letras, mas dei a entender. Disse que gostava muito da companhia dela, que ela me fazia bem, que eu nunca tinha me sentido daquele jeito. Foi então que o sorriso dela sumiu. Ela baixou os olhos por um instante e quando me olhou de novo, a pergunta veio. Por que eu deveria confiar em você? E ali estava eu, de volta à realidade. Ela estava certa, completamente certa. O que eu tinha para oferecer? Um salário mínimo, mãos calejadas de tanto esfregar o chão e um coração que, embora fosse honesto, já tinha sido pisoteado pela vida algumas vezes. Ela era uma estrela em ascensão. E eu era o chão que ela pisava. Porque uma mulher como ela, linda, inteligente, com um futuro brilhante, confiaria em um qualquer como eu. Em um mundo onde as pessoas julgam o livro pela capa, a minha era de brochura, gasta e amassada. A dela era de capa dura, com letras douradas. A dor daquelas palavras foi profunda. Foi como se um balde de água gelada me jogasse de volta para o meu lugar. Todas as minhas esperanças, todos os meus sonhos acordados com ela pareceram bobos, infantis. Mas enquanto eu a via ali, esperando uma resposta que eu não tinha, uma coisa estranha aconteceu. No meio da dor, uma teimosia nasceu. Eu não queria desistir. Não dela. O amor que eu sentia era a coisa mais real e forte que já havia me acontecido. E se ela tinha suas razões para desconfiar, eu queria pelo menos entender. E se eu não pudesse ter o amor dela, talvez eu pudesse, com o tempo, conquistar a sua amizade, a sua confiança. Mesmo que doesse, estar perto dela como amigo era melhor do que não ter nada. Eu respirei fundo, olhei para o meu carrinho de limpeza, para as minhas mãos e depois para ela. Eu não ia desistir do seu amor, mesmo que ela achasse que eu não era digno dele. Apesar daquele banho de água fria, eu não me afastei. Seria mais fácil, talvez, lamber minhas feridas em silêncio e voltar a ser apenas o seu João invisível dos corredores. Mas algo em mim não deixava. O sentimento que eu tinha por Andressa era teimoso, insistente, e, para minha surpresa, ela também não se afastou de mim. A pergunta dela ficou pairando no ar, sem resposta, mas não se tornou um muro entre nós. Pelo contrário, pareceu abrir uma fresta, uma pequena rachadura na armadura que ela usava. Continuamos com nossos encontros na lanchonete. Um café aqui, um sanduíche ali, eu pagava o meu, ela o dela. Eram conversas simples. Eu contava histórias do meu dia a dia, dos alunos engraçados que eu via, dos perrengues que passava para consertar alguma coisa, e ela me contava sobre a rotina exaustiva da faculdade, sobre a pressão das provas, sobre os pacientes que ela atendia nos estágios e como aquilo a tocava. Eu percebi que, para ela, aqueles momentos eram uma fuga, um respiro no meio da tempestade que era a vida dela. Comigo, ela não precisava ser a aluna nota 10, a futura enfermeira brilhante. Ela podia ser só a Andressa, uma moça cansada que gostava de um bom café e de uma conversa sem pretensões. Eu comecei a entender que a pergunta dela não tinha sido uma ofensa, mas sim um pedido de socorro disfarçado. Havia ali uma dor, uma desconfiança que não era sobre mim, sobre eu ser um zelador. Era sobre algo que ela já tinha vivido. Eu via isso nos detalhes. Às vezes, o celular dela vibrava na mesa e ela olhava para a tela com uma expressão de puro pânico antes de desligá-lo e guardá-lo na bolsa. Outras vezes, quando estávamos andando pelo pátio, eu a via enrijecer, olhar procurando algo ou alguém no meio da multidão, como um animal assustado. Eu nunca perguntei nada. Aprendi com a vida que a gente não força ninguém a abrir o coração. A gente só senta do lado, oferece um ombro amigo e espera. Se ela quisesse me contar, contaria. E se ela quisesse apenas a minha amizade, eu aceitaria de bom grado. Doía um pouco, claro. Cada vez que ela sorria para mim, meu coração de bobo apaixonado dava um salto. Mas eu enterrava esse sentimento bem fundo e oferecia a ela o que eu podia. Um porto seguro, um amigo que não pedia nada em troca. E foi em uma tarde cinzenta, daquelas que o céu de São Paulo parece que vai desabar, que tudo mudou. Estávamos sentados em um banco de concreto no pátio externo da faculdade. Era o nosso lugar, afastado, tranquilo. Eu tinha trazido um sanduíche de mortandela caprichado, do jeito que minha mãe me ensinou a fazer,
e uma garrafa de café. Ela riu quando viu, disse que eu a estava mimando. O sorriso dela era a única coisa que iluminava aquele dia. Estávamos no meio da nossa conversa quando uma sombra apareceu na nossa frente. Levantei os olhos e vi um rapaz alto, bem vestido, com um ar de quem se acha o dono do mundo. Cabelo arrumado com gel, camisa de marca, um relógio caro no pulso. Ele não olhou para mim, seus olhos estavam cravados em Andressa. E o olhar dele não era de saudade, era de posse. Andressa, ele disse, com uma voz que era uma mistura de raiva e impaciência. Por que você não atende a porra das minhas ligações? Eu te liguei umas 50 vezes. Eu vi a cor sumir do rosto de Andressa. Ela se encolheu no banco como se quisesse desaparecer. O sorriso dela morreu instantaneamente, substituído por uma máscara de medo que eu nunca tinha visto antes. Eu senti o meu sangue ferver. O jeito que ele falou com ela, o tom de voz, a arrogância, tudo aquilo me deu um nó no estômago. Arthur, por favor, vá embora. Ela sussurrou, a voz quase não saindo. Embora? Eu não vou embora porra nenhuma. Eu quero saber o que você está fazendo aqui sentada com esse aí. Ele finalmente me olhou, de cima a baixo, com um desprezo que quase dava para tocar. Para ele eu era um inseto, um nada. Trocou um cara como eu por um faxineiro? É sério isso? Naquele momento uma coisa dentro de mim estalou. A vida já me tinha ensinado a engolir muito sapo, a abaixar a cabeça para muito patrão ignorante, mas ver aquele playboyzinho humilhando a mulher que eu amava, vê-la tremendo de medo, não. Aquilo eu não ia aceitar. Minha mente trabalhou rápido. A experiência de rua, as malandragens que a gente aprende para sobreviver, tudo veio à tona. Lembrei do pequeno gravador que eu sempre carregava no bolso da minha calça de trabalho. Era uma mania antiga. Depois de uma vez que me acusaram injustamente de roubo em um emprego antigo, eu passei a carregar aquele aparelhinho. Nunca se sabe, né? Com um movimento discreto, enquanto tal Arthur continuava seu show de arrogância, eu deslizei minha mão para o bolso e apertei o botão de gravar. O pequeno clique foi abafado pela voz dele. Você é minha, Andressa, entendeu? A gente só deu um tempo, você não pode sair por aí se misturando com qualquer um. Ele gesticulava, se aproximando dela. Eu me levantei. Fiquei de pé entre os dois. Eu não sou um homem grande, nem forte, mas eu tinha uma coisa que aquele riquinho de merda não tinha. Eu não tinha nada a perder. Escuta aqui, rapaz, eu disse, com uma voz mais calma que consegui. A moça pediu para você ir embora. Acho que você não ouviu direito. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e raiva, como se um objeto inanimado tivesse acabado de falar com ele. E quem é você para se meter, hein, tiozão? O segurança dela agora? Se toca, meu velho. O papo é entre mim e minha namorada. Ela não é mais sua namorada, diz, e ela não quer mais papo com você. Então, por favor, dá o fora daqui antes que a gente tenha um problema. Eu vi a raiva nos olhos dele. Ele cerrou os punhos. Por um segundo achei que ele ia me bater. Mas então ele olhou ao redor, viu alguns alunos começando a olhar na nossa direção e pareceu recuar. O covarde não queria uma plateia. Você se acha muito valente, né, zelador? Ele cuspiu as palavras. Isso não vai ficar assim. E você, Andressa, a gente ainda vai ter uma conversinha. Ele deu as costas e saiu andando, a passos largos e furiosos. Eu fiquei ali, parado, o coração batendo forte, a adrenalina correndo nas minhas veias. Só quando ele sumiu de vista, eu me virei para Andressa. Ela estava chorando. Um choro silencioso, com as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. O sanduíche que eu tinha feito com tanto carinho estava esquecido no banco, ao lado dela. O café na garrafa já devia estar frio. O nosso momento de paz tinha sido destruído. Mas ali, no meio daquela confusão, eu finalmente tinha entendido. Eu tinha a resposta para a pergunta dela, o motivo pelo qual ela não confiava em ninguém. E no meu bolso, o pequeno gravador continuava registrando o silêncio pesado que se instalou entre nós. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. O som do motor do carro de Arthur cantando o pneu ao longe foi o que quebrou o transe. Andressa continuava ali, sentada, encolhida, como um passarinho de asa quebrada. As lágrimas desciam sem barulho e cada uma delas parecia queimar o meu próprio rosto. A raiva que eu senti daquele playboy era imensa, mas a vontade de proteger Andressa era 1000 vezes maior. Com cuidado, como quem se aproxima de um animal assustado, eu me sentei ao lado dela no banco de concreto. O ar estava pesado. Ele já foi, eu disse baixinho, minha voz mais suave do que o normal.
Ele não vai mais te incomodar hoje. Ela fungou e balançou a cabeça, sem me olhar. Me desculpa, João. Me desculpa por isso. Você não tinha nada a ver com essa bagunça. Aquilo me cortou o coração. Ela estava pedindo desculpas. Depois de ser humilhada e ameaçada, ela ainda sentia que a culpa era dela. Foi aí que eu entendi a profundidade do estrago que aquele Arthur, e talvez outros como ele, tinham feito na vida dela. Eles não tinham só machucado seu coração, tinham roubado sua força, a ponto de ela se culpar pela violência que sofria. Andressa, olhe para mim, pedi, com a voz firme, mas sem ser grosso. Ela demorou um segundo, mas levantou o rosto molhado. Os olhos dela estavam vermelhos e cheios de uma dor que parecia antiga. Você não tem que me pedir desculpas por nada, absolutamente nada. Você não fez nada de errado. O único errado aqui é aquele canalha. Você me entendeu? Ela piscou, surpresa com a minha firmeza. Assentiu devagar, mais por instinto do que por convicção. Isso que ele fez, essa humilhação, essa ameaça, você não tem que aguentar isso. Ninguém tem o direito de falar com você desse jeito. Ninguém tem o direito de achar que é seu dono. Eu sei, mas... Ela começou, a voz falhando. É complicado, ele não aceita o fim. Ele me persegue, manda mensagem o tempo todo. Eu já bloqueei, mas ele arranja outro número. Eu só queria paz. E você vai ter. Eu disse sentindo uma determinação que me surpreendeu. Mas a gente não consegue paz fugindo de gente assim. Com esse tipo de pessoa, a gente só consegue paz quando a gente mostra que não tem mais medo. Ela deu um sorriso triste, sem humor nenhum. Falar é fácil, João. Ele tem dinheiro, tem família importante. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém? Repeti, incrédulo. Você é a aluna mais inteligente da sua turma. Você vai ser uma enfermeira incrível, vai salvar vidas. Você é a pessoa mais forte e bondosa que eu conheço. Se isso é ser ninguém, então o mundo está de cabeça para baixo. Ela me olhou e pela primeira vez vi um brilho diferente nos olhos dela. Não era mais só medo, era surpresa. Acho que ninguém nunca tinha falado aquelas coisas para ela. Agora escuta, eu disse, inclinando um pouco. Lembra quando ele chegou gritando, fazendo ameaças? Ela estremeceu e assentiu. Pois é, eu disse, e com o máximo de calma, tirei o pequeno gravador do bolso da minha calça. Coloquei-o na palma da minha mão e mostrei a ela. Eu gravei tudo. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou do gravador para o meu rosto e de volta para o gravador. Você o quê? Eu gravei. Ameaça, injúria, tudo o que ele disse. A sua voz pedindo para ele ir embora e a dele dizendo que você é propriedade dele. Tá tudo aqui. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas encarando o pequeno objeto preto na minha mão como se fosse algo de outro mundo. A mente dela parecia estar trabalhando a 1000 por hora. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um concorrente. Uma pequena chama de possibilidade começou a brilhar. E o que a gente faz com isso? Ela perguntou, a voz um fiapo. A gente usa, eu respondi, com uma certeza que eu não sabia de onde vinha. A gente vai fazer 2 coisas. Primeiro, vamos procurar a coordenação do curso de Direito aqui da faculdade. Eles têm um núcleo de prática jurídica, onde os alunos ajudam a comunidade de graça, orientados por professores. A gente vai mostrar essa gravação e pedir orientação. Eles vão nos dizer exatamente quais são os nossos direitos. Fiz uma pausa, deixando a ideia assentar. Depois, com a orientação deles, a gente vai na delegacia. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Com essa gravação, a ameaça dele não é mais só a sua palavra contra a dele. É um fato. A gente pode pedir uma medida protetiva. Isso significa que ele vai ser proibido por um juiz de chegar perto de você. Se ele desobedecer, ele vai preso. O queixo dela caiu. A ideia de tomar uma atitude tão drástica, tão oficial, parecia aterrorizá-la e, ao mesmo tempo, fasciná-la. Era como mostrar um mapa de fuga para alguém que estava preso no mesmo labirinto há anos. Ir à delegacia, uma medida protetiva. João, isso é uma guerra. A família dele... Que se dane a família dele, eu a interrompi, talvez com mais força do que eu deveria. A lei serve para todo mundo, Andressa. Para o rico e para o pobre. Para o filho de doutor e para o zelador. Aquele covarde se alimenta do seu medo. No momento em que ele perceber que você não tem mais medo dele,
que você tem a lei do seu lado, ele vai recuar. Ele é um valentão, e valentões são covardes. Eles só atacam quem eles acham que é mais fraco. Eu me levantei e estendi a mão para ela. Nós vamos fazer isso juntos. Eu não vou sair do seu lado em nenhum momento. Você não está mais sozinha nessa. Ela olhou para minha mão estendida. Uma mão de zelador, com calos e pequenas cicatrizes do trabalho diário. Não era a mão de um príncipe, nem de um homem rico, mas era uma mão firme, uma mão que oferecia ajuda de verdade. Ela respirou fundo, 1, 2 vezes, e então, secando as últimas lágrimas com as costas da outra mão, ela colocou a mão dela na minha. A pele dela era macia e estava gelada de nervosismo, mas o aperto foi firme. Ela se levantou. Tudo bem, ela disse pela primeira vez. Sua voz tinha um pingo de determinação. Vamos fazer isso. Caminhamos em silêncio pelo campus, de mãos dadas. Era a primeira vez que fazíamos isso. Não era um gesto de romance, era um gesto de união, de cumplicidade. Era eu e ela contra o problema. Seguimos direto para o prédio do curso de Direito. Na sala do núcleo jurídico, uma aluna do último ano, muito atenciosa, nos ouviu com paciência. Quando eu apertei o play no gravador e a voz arrogante de Arthur preencheu a sala, a expressão da moça mudou de simpatia para uma indignação profissional. Isso é mais do que suficiente, ela disse, assim que a gravação terminou. Temos aqui crime de ameaça e injúria. Vamos redigir uma petição para vocês e orientá-los sobre como proceder na delegacia da mulher. Vocês estão fazendo a coisa certa. A medida protetiva de urgência é o caminho. Saindo dali, com os papéis e as orientações em mãos, Andressa parou e me olhou. O sol fraco do fim de tarde passava entre as nuvens, iluminando seu rosto. O medo ainda estava lá, mas agora havia outra coisa. Gratidão. E uma força que ela não sabia que possuía. A reviravolta não tinha sido só a gravação. Tinha sido a decisão dela de não ser mais uma vítima. E eu estava ali, ao lado dela, o zelador que, naquele dia, ajudou a futura enfermeira a encontrar a cura para o seu próprio medo. Ir à delegacia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. E olha que a vida já me colocou em muita situação complicada. Ver Andressa, com toda a sua força recém-descoberta, ter que contar para uma escrivã os detalhes da perseguição e das humilhações foi de cortar o coração. Mas ela fez. Com a voz tremendo no começo e firme no final, ela narrou tudo. Eu fiquei ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão por baixo da mesa, tentando passar para ela toda a segurança que eu sentia. A gravação foi a peça-chave. Quando a escrivã ouviu a voz arrogante de Arthur, ela balançou a cabeça e disse: "É o suficiente." O processo correu mais rápido do que imaginávamos. Em poucos dias, a medida protetiva foi expedida por um juiz. Arthur estava oficialmente proibido de se aproximar de Andressa ou de tentar qualquer tipo de contato. A vingança, se é que se pode chamar assim, não foi barulhenta. Foi silenciosa e muito mais satisfatória. Uma semana depois, eu estava varrendo a entrada principal da faculdade quando vi Arthur vindo na minha direção, andando com aquele mesmo ar de dono do mundo. Nossos olhos se cruzaram. Por um instante, eu vi o ódio e o desprezo no rosto dele. Mas então algo mudou. Ele me reconheceu não mais como o zelador qualquer, mas como o homem que estava ao lado de Andressa na delegacia, o homem que o enfrentou. Ele viu que eu não tinha medo dele. O peito estufado dele murchou na hora. Ele literalmente desviou o olhar, atravessou a rua e entrou por um portão lateral, como um rato fugindo da luz. Naquele momento, eu soube que tínhamos vencido. O poder que ele achava que tinha sobre os outros era uma farsa, e bastou uma pessoa não acreditar nela para o castelo de cartas dele desmoronar. Com a poeira baixando, a verdadeira cura pôde começar. Em uma noite, sentados no mesmo banco de sempre, sob um céu estrelado, Andressa finalmente abriu o coração por completo. Ela me contou que Arthur não tinha sido o primeiro. Antes dele, houve outro namorado, um cara ciumento e controlador que minava a autoestima dela todos os dias,
dizendo que ela não era boa o suficiente, que nenhuma outra pessoa iria querê-la. Ela tinha saído daquele relacionamento se sentindo um lixo e acabou caindo direto nos braços de Arthur, que no começo parecia um príncipe, mas que logo se revelou um monstro ainda pior. Eu tinha tanto medo de me machucar de novo, João, ela disse, com os olhos cheios d'água, mas sem chorar. Meu coração estava tão machucado que eu construí um muro em volta dele. Quando você apareceu, tão gentil, tão bom, uma parte de mim queria acreditar, mas a outra parte gritava que era uma armadilha. Por isso eu te perguntei aquilo. Por que eu deveria confiar em você? A pergunta não era sobre você ser um zelador. A pergunta era sobre você ser um homem. E todos os homens que eu tinha deixado se aproximar tinham me destruído. Eu ouvi tudo em silêncio, meu coração apertado de compaixão. Quando ela terminou, eu peguei as 2 mãos dela entre as minhas. Andressa, o erro nunca foi seu. Você não escolheu errado. Você foi vítima de homens maus que se aproveitaram da sua bondade. E o seu coração não está destruído. Ele só está cansado de lutar sozinho. Mas agora, eu apertei as mãos dela com carinho. Ele não precisa mais lutar sozinho. Eu estou aqui. E eu nunca, jamais vou te machucar. Eu não sei se tenho muito a oferecer nesse mundo, mas o que eu tenho de mais valioso é a minha palavra e o meu respeito. E isso você tem por inteiro. Naquele momento, sob as estrelas, ela se inclinou e me beijou. Foi um beijo tímido, suave, mas que tinha o gosto de recomeço. Foi a resposta que eu esperei por toda a minha vida. A partir daquele dia, nós começamos a nos ajudar de verdade. Ela não via mais em mim apenas o zelador, e eu via nela muito mais do que a estudante brilhante. Nós éramos parceiros. Foi ela quem, em uma noite, enquanto eu contava como a aluna de direito tinha nos ajudado, me disse: João, você tem um senso de justiça incrível. Você foi mais esperto e mais corajoso que muito advogado por aí. Por que você não volta a estudar? Por que não faz faculdade de direito? Eu ri. Eu fazer faculdade? Com quase 40 anos, sem ter terminado nem o ensino médio direito? Era loucura, mas ela insistiu. A gente estuda junto. Eu te ajudo com as matérias. Você consegue. A fé que ela depositou em mim foi o empurrão que eu precisava. Fiz o supletivo, passei e, com a ajuda dela para estudar para o vestibular, consegui uma bolsa no curso de Direito Noturno na mesma faculdade onde eu trabalhava. Minha vida virou uma loucura. De dia, eu era o zelador. De noite, o estudante de Direito. E em todos os momentos, eu era o namorado da Andressa. Ela me ajudava a entender os textos difíceis e eu a lembrava de comer e descansar quando ela mergulhava de cabeça nos estudos e nos plantões do hospital. Eu a esperava na saída dos estágios, não importava a hora, só para garantir que ela chegaria bem em casa. E ela me trazia café e um sanduíche na biblioteca quando eu estava quase dormindo em cima dos livros. Nós nos tornamos a força um do outro. Já faz 2 anos que estamos juntos. Hoje, Andressa é enfermeira-chefe em um grande hospital. Ela é respeitada, admirada e ainda tem o mesmo coração bom que me fez apaixonar por ela. Aquele medo nos olhos dela desapareceu, dando lugar a uma confiança e uma alegria que iluminam tudo. E eu? Eu estou no último ano de Direito. Meus colegas me chamam de Seu João, por brincadeira, mas com um respeito que eu nunca tive antes. Descobri que tenho talento para a coisa, principalmente na área criminal. Quero ajudar pessoas que, como Andressa, foram vítimas e não tiveram quem as defendesse. Estamos sentados na varanda do nosso pequeno apartamento, olhando o movimento da rua. Ela encosta a cabeça no meu ombro e eu sinto uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Lembra no começo, quando você me perguntou por que deveria confiar em mim? Eu pergunto baixinho. Ela sorri e levanta a cabeça para me olhar. Lembro? Hoje eu entendo. A pergunta certa não era essa. A pergunta certa era: como eu, um simples zelador, poderia ser digno da confiança de uma mulher tão incrível como você? Eu acho que vou passar o resto da minha vida tentando provar que sou. Ela ri, um som que é a minha música preferida, e me beija. Você não precisa provar mais nada, meu amor. Nós nos salvamos. E isso é tudo o que importa. E era verdade. Juntos,
nós não só nos vingamos de um passado de dor, como também superamos nossos próprios medos e limites. Encontramos um no outro não apenas o amor, mas a força para construir uma vida que, sozinhos, nunca teríamos sonhado. E somos imensamente gratos por aquele dia, naquele corredor, quando uma simples pergunta deu início à história mais bonita das nossas vidas. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.